Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, cara. Então isso me chama a atenção, porque talvez você está na sua mente assim: poxa, mas Deus tenta ninguém, prova ninguém. Eu acho que eu já ouvi de uma forma meio longe, distante a respeito disso, pastor. Alguém já me falou uma vez, e Deus tenta, prova, que loucura que é essa? E aí eu lendo esse texto, surge um problemaço que a gente precisa resolver. Nós vamos estabelecer aqui um princípio teológico, explicativo para você, que é preciso para você fazer a diferença entre tentação e a diferença entre provação. Eu já trouxe uma mensagem há um tempo atrás, há alguns anos atrás talvez, aqui na comunidade, muito semelhante a esse tema que nós estamos falando, de tentação e provação, e é preciso revisar isso, porque às vezes vai ficando no esquecimento e nós confundimos tentação com prova, prova com tentação, e é uma loucura, e a gente não sabe o que é de Deus, se é de Deus, o que vem na minha vida, como passar, como suportar tudo isso. Então nós vamos fazer uma reflexão inicial para diferenciar tentação e provação. Abra comigo então o livro, carta de Tiago, capítulo 1. Vai lá para o finalzinho da Bíblia e nós vamos fazer uma diferenciação aqui entre prova e tentação. Diz assim, Tiago 1, verso 2 até o 4. Presta atenção, eu queria que você ficasse atento. Você precisa ficar atento para compreender o texto. Diz assim, ó: meus irmãos, preste atenção, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que loucura, pastor, eu não quero ouvir isso. Na verdade eu nunca ouvi sobre isso, e o que eu quero ouvir é diferente. Não, mas o texto está falando, de Tiago 1, verso 2, diz o seguinte: meus irmãos, considerem o motivo de grande tristeza, de grande dificuldades, de grande loucuras, e não, o texto fala de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E nós vamos entrar e entender a diferença entre prova e tentação. E isso é tão poderoso que é motivo de alegria passar por essa prova que o texto está dizendo, e nós vamos entender o que é. Então o texto está falando: olha, vocês têm que, é motivo de alegria, de prazer, de orgulho, de passar por essa prova que o texto está querendo dizer, porque isso aí vai produzir para vocês um fruto. E o que o texto fala que o fruto que é a perseverança. Então vai produzir um fruto desta prova, e não só uma prova, a Bíblia fala aqui diversas provações, diversas. A palavra grega diversas aqui é poikolos. Sabe o que é isso? É um arco-íris. É assim, ó, se alegre por essas multifacetas de provações em todas as áreas. Essa é a palavra que está aqui no grego. Então essas diversas não é, poxa, eu estou sendo provado. Não, é as multifacetas de provações no plural que nós passamos. Alegria, isso produz perseverança. Isso não vai faltar, isso vai deixar a maturidade íntegra. Pastor, não é fácil. Não é, mas talvez porque falta um pouquinho de compreensão entre diferença de prova e tentação. Isso que eu estou tentando explicar logo no início. Nós não chegamos no texto base ainda, nós não estamos no centro da mensagem, mas estou construindo algo teológico para que você possa compreender essa diferença da prova e da tentação. Pastor, me mostra mais. Vem comigo, escorrega o dedo um pouquinho no verso 12, continua em Tiago capítulo 1. Vai para o verso 12 que você vai ver uma grande diferença agora que eu quero mostrar para você. Acompanhe para você entender e mudar a mentalidade a partir de hoje, sobre prova e sobre tentação, sobre essas facetas que o texto está querendo dizer. Verso 12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus, que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém, presta atenção agora, aqui está a chave da diferença, ó. Verso 13:
quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Pô, Deus, agora deu bug. Pô, é motivo de alegria. Agora ele não tenta ninguém. Que loucura isso, pastor? Calma, põe o cinto da fé aí, fica calmo. Vamos ler novamente, verso 13. Quando alguém for tentado, a palavra é diferente, pega essa: jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. É Deus que está fazendo isso aqui, essa loucura aqui. Presta atenção. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Pastor, como compreender isso? Texto com contexto. Essa é a visão da Bíblia. O próprio texto responde, o verso 14 responde para nós. O que é então essa diferença? Verso 14: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. Qual é o fruto da tentação que é colocada, que está dentro de você, e que gera esse fruto? Então, comeu, o que gera pecado. E o que mais? E o pecado, após ter sido consumado, gera um fruto que se chama morte. Gera morte. Conseguiram compreender? São duas facetas que tem, duas caixas que nós precisamos compreender. E eu peço e clamo aqui no Espírito, em nome de Jesus, que você tenha a sua mente aberta para compreender a partir de hoje, e não ficar falando que as tentações satânicas que você está vivendo, as tentações carnais que você está vivendo, que é de Deus, porque o texto está falando: Deus não tenta ninguém. Mas é que a sua compreensão possa ter a partir de hoje, que é: isso é prova, uau, isso é tentação. Compreender isso. Pastor, fala mais um pouquinho a respeito disso. A gente vê isso em Gênesis capítulo 3, verso 6, a criação do mundo. Nós encontramos essa diferenciação logo na criação do mundo, porque olha o que diz o texto. Nós vamos projetar para ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim, Gênesis 3, verso 6: quando a mulher, presta atenção para a gente compreender a diferença de tentação e de prova. E eu vou dar umas definições, e eu queria, se você gosta de anotar, você vai anotar já já as definições de tentação e de provação. Gênesis 3, 6 é a visão clara da tentação, e diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, pega essa, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Uau, segunda definição de Tiago, capítulo 1, verso 14, tentação é: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Ou seja, Eva, a mulher, já estava cobiçando, já tinha dentro dela a árvore, o fruto, bonito, cheiroso, desejoso. Disse: eu vou ser Deus. Isso está dentro dela. Compreende a diferença de tentação, igreja? Isso está dentro de você. Pega para o raio do que for das áreas, o raio da área financeira, o raio espiritual, o raio da área profissional, em todos. Imagina um homem traidor, um cara que tem uma tendência para a mulher. Isso está dentro dele. Deus não tenta ninguém, e isso está dentro dele, que gerado, ok? Qual que é o papel satânico então? Ele pega os manjares do que está dentro do seu desejo, coloca diante de você assim, vem comer, vem comer, mas isso está dentro de você, queimando dentro de você. Aí o que você faz? Puxa isso, em qualquer área. O cara que na área financeira, dinheiro, é o cara, rouba ali, está vendo ali, 100zinho ali em cima, isso está dentro de você. Cara, eu preciso de dinheiro, é dinheiro na minha vida, dinheiro. O que ele faz? Ele cria essas oportunidades. Isso não é de Deus. Deus não tenta, Deus prova, que é diferente. Então Satanás cria as tentações diante de você, que é algo que está dentro de você, já está.
É o que o texto de Tiago 1,14 nos fala. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça que está dentro do próprio coração. Então eu venho para cá, o manjar é posto e eu como. Pecado e gera morte. Essa é a diferença. E aí a definição que a gente pode trazer é muito simples. Tentação, por exemplo, são desejos que estão dentro de você. Desejos que estão dentro de você, que o diabo usa para te destruir. Porque Deus não tenta, segundo a palavra dele. Deus prova. E o que é aprovação, pastor? Vem do Senhor. Vem do Senhor. Por isso que o texto fala e a gente não compreende, fica bugado, porque nós não falamos isso na igreja, não é explicado, não é ensinado, não se fala a respeito disso. Por isso que o texto fala de Tiago, a gente não consegue compreender, que o texto fala assim, ó, feliz é o homem que persevera na provação. Irmãos, que Tiago 1,2 fala, alegre, grande alegria o fato de passarem por diversas provações, a gente não compreende. A gente pega a prova que Deus está dando, a gente fala, oh, Satanás é isso, hein? Aí a gente se entristece diante da prova e se alegra diante do pecado. Porque a gente faz loucura. A provação vem do Senhor para te fortalecer e te tornar maduro. Gera fruto. Fruto na fé. Fruto, gente. Gera fruto. A tentação, mais uma vez, vem de você. E ela é potencializada pelo pecado enraizado numa vida longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, relacionamento, leitura, jejum, busca, vivência com Deus, quanto mais longe de Deus, mais a parte pecaminosa, carnal dentro de mim começa a florescer. Sim ou não, igreja? Vive longe de Deus para você ver. Fica sem tomar banho 2 dias, 3 dias, 1 semana, você não aguenta entrar. Talvez você nem percebe. Você acostuma tanto com a podridão, o cheiro, eu estou normal. É perigoso você falar, fedido é o ser. E isso você está insuportável. É assim a vida. Nós começamos a distanciar de Deus. Aí a gente fala, não, mas fedido é o ser. Você que está no pecado, não eu. E isso é terrível. Porque quanto mais longe dele, o pecado vai enraizando em mim. Então esses desejos carnais tornam-se fonte para comer dos manjares satânicos e gera pecado e morte. E a aprovação vem de Deus, irmãos. Ela é potencializada pela graça, graças a isso. A aprovação que vem do Senhor é motivo de alegria, sim, porque ela é potencializada pela graça. É Ele que fortalece a aprovação. É Ele que dá forças. E é enraizada em uma vida aos pés do Senhor. Onde eu encontro fonte, néctar, para pegar nutrientes para passar diante da aprovação? Aos pés de Jesus. E aonde eu encontro néctar para continuar vivendo na tentação? Aos pés de Satanás, do mundo, da carne, da traição, do que for. É assim. Um se obtém vitória, garantida na cruz, e o outro se obtém morte. Igreja, vocês conseguiram compreender? Eu tentei ser didático, professor nesse início, para trazer luz para você possa compreender o que é prova e o que é tentação. E quando tiver acontecendo algo na sua vida, uma turbulência, uma tempestade, você fala assim, opa, pera lá, isso é prova ou é tentação? E como eu identifico, pastor, o texto falou, gente, Tiago, poxa, isso que está acontecendo, foi algo que estava dentro de mim, e eu comi desses manjares carnais, e gerou isso, então é tentação. Ou não, pera lá, eu percebo, é do Senhor, e o Senhor está fortalecendo a minha vida. E isso é poderoso, porque é exatamente o texto base de Gênesis que nós acabamos de ler. Não foi isso que Gênesis 22:1 falou? Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à provação. E o que isso produziu em Abraão? É o que nós vamos ver nesse estudo, nessa pregação de hoje. E em nome de Jesus, possa gerar na sua vida, irmão. E possa gerar na sua vida.